Oi! Então, fiquei em dúvida se eu ia gravar sobre esse assunto ou não, mas eu li uma matéria que fez eu querer gravar, então eu vou falar. Eu tô há mais de 100 dias sem internet e eu vim contar mais ou menos como é que foi minha experiência. Tem um monte de vídeo desse no YouTube, porque parece que a galera já tá bem esgotada de tudo, mas é sempre bom ouvir mais experiências. Então, começando do início, por que eu saí da internet? É aquele clichê de estou perdendo o foco, basicamente isso. Eu passava muito tempo no Instagram principalmente, que era o que eu mais usava, vendo vídeos curtos, e daí tu acha que tu passou ali 30 minutinhos e quando vê já foi 2 horas da tua vida que tu tá ali fazendo nada e só ficando mais ansioso, e também por causa da questão de propaganda mesmo, né? Muita propaganda. Tu quase não via coisas tipo dos teus amigos, tu via mais coisas de marketing e anúncios programados e reels programados do que coisas da tua família, por exemplo. Então, eu decidi sair para retomar o meu foco. Eu estudo bastante e eu tava sentindo que eu não tava estudando tanto quanto eu gostaria. E aqui eu não quero cair na sociedade da produtividade, por exemplo. Porque eu não tô saindo para ser mais produtiva, eu estou saindo para viver. É basicamente isso. Porque eu acho que as pessoas esqueceram um pouco como é viver sem tecnologia. Eu fui criada sem tecnologia, fui ter acesso lá com meus 10, 12 anos. Então eu tive uma infância sem celulares, sem Instagram, sem nada. E foi maravilhoso. Inclusive, acho que isso tá faltando um pouquinho, tenho até um pouco de preocupação com as próximas gerações. Então, basicamente, qual foi as redes sociais que eu saí? Eu já não usava o Facebook, então pra mim foi de menos. O que eu mais usava era Instagram, então eu saí, né? Primeiro eu só deletei o aplicativo do meu celular e depois também saí do Twitter e saí... Acho que era essas redes sociais, e saí dessas. O YouTube eu continuei, porque o YouTube eu não sentia que eu perdia a mão, mas eu não via vídeos curtos, porque daí ia ser a mesma vibe do Instagram, ia cair na mesma coisa. Então, o YouTube eu deixei, porque não é tanto quanto as outras redes sociais. Se eu quisesse ver um vídeo, eu ia ter que ver um vídeo longo, então eu ia ter que separar um tempo pra fazer isso. Então eu faria isso no momento que eu tava tranquila. Ao contrário dos vídeos curtos, que tu pega ali no momento que tu tá esperando alguma coisa e tu começa a ver e não para mais. Então foi essas redes sociais que eu saí. E daí nos primeiros dias eu tinha só deletado os aplicativos do meu celular, mas aí eu decidi que eu iria excluir permanentemente a minha conta do Instagram e do Twitter, que eram os locais que eu utilizava. E a sensação é muito bizarra, porque foi uma sensação boa, uma sensação de que eu estava, tipo, me libertando daquilo, mas deu uma sensação estranha de que parecia que agora eu não existia mais no mundo, sabe? Porque eu não estava mais ali, então as pessoas não me viam mais, logo eu não existia. Só que às vezes uma falta de visibilidade também é bom. E daí acontece várias coisas na internet, agora eu tô me sentindo uma tiazona, porque acontece várias coisas na internet, às vezes eu vejo as pessoas falando e eu não sei de nada. E isso é bom, porque aí que tá, as pessoas mais me perguntavam, como é que tu fica sabendo das coisas? Gente, como é que as pessoas ficavam sabendo das coisas antes de ter internet? As pessoas comentam. E o que tu precisa saber, o que foi importante vai chegar em ti. Agora, o que foi relevante, tipo, fulaninho traiu fulaninho, essas coisas assim, sabe? Não tem porquê, eu não quero saber. E quando tu tá nas redes sociais, tu é meio que obrigada a saber, porque por mais que tu não siga essas páginas de fofoca, uma hora vai chegar em você. É sempre assim. E tá, outro ponto. Como é que foi esses 100 dias? Eu realmente senti que o meu foco voltou. Eu senti que eu consegui ficar mais tempo focada e concentrada. E foi bom, eu fiz várias coisas. Eu joguei xadrez, eu já jogava quando eu era mais nova, e daí eu voltei a jogar um pouco mais agora, ainda mais que eu tava durante as férias, né? Acho que a época mais difícil pra mim sem internet foi durante as férias e durante as festas de final de ano, porque daí eu fiquei com aquela vontadezinha assim de postar foto, porque eu gosto muito de tirar foto, então daí eu senti um pouco de falta disso.
Eu permaneci com o WhatsApp porque eu acho que tá quase sendo impossível tu viver sem WhatsApp. Eu precisava do meu trabalho e pra me comunicar também com a minha família, que mora longe de mim. Mas se eu pudesse, eu também não teria mais o WhatsApp. E foi bom, 100 dias, foi bom mesmo. E eu não vou voltar. Foi a decisão que eu tomei, porque eu acho que no momento que eu voltasse agora, depois de 100 dias sem internet, ia ser que nem um viciado voltando pra droga 300 vezes pior. Porque tu ficou com aquela ânsia, sabe? E sim, fiquei muito ansiosa nos primeiros meses, eu fiquei muito ansiosa mesmo, principalmente aquela ansiedade de ficar rolando feed assim, coisa que não dá pra fazer muito no YouTube, né? Não tem muita graça. Então eu pretendo continuar assim, sem voltar para as redes sociais. E daí, outro ponto que eu queria comentar é que, como eu disse, eu não tô saindo porque eu quero ser produtiva para um sistema. Eu tô saindo porque eu quero fazer minhas coisas. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, eu gosto de fazer outras coisas. Eu fiz crochê nesse tempo, fiz várias atividades que realmente trazem uma sensação de que eu tô viva, que o meu tempo não tá saindo pelo esgoto. E isso é um negócio legal, porque tu sempre acha que tu não tem muito tempo. E daí quando tu sai da internet, tu percebe que tu tem muito tempo sim. E que a maior parte do teu tempo tu gasta com umas coisas muito inúteis. E é isso. E agora eu percebi que eu tenho bastante tempo. Inclusive o tempo passa muito mais devagar sem internet. Principalmente em finais de semana, de férias. E tu não tem nada pra fazer. E aí que tá, não ter nada pra fazer, estar em tédio, também é bom e também é importante, porque isso faz parte do processo criativo humano. O tédio faz parte da existência humana. E no momento que tu tenta anular todo o tédio existente com redes sociais e com dopamina atrás de dopamina, tu perde meio que o rumo e o sentido. E daí eu queria comentar sobre um estudo que eu vi, que foi ele que fez eu querer vir aqui falar sobre isso. Basicamente foi uma universidade fez um estudo com ratos e em momentos que esses ratos estavam em devaneio, assim, em tédio, chame do que quiser. E quando eles estavam nesses momentos, eles tiveram o hipocampo deles ativado. E o hipocampo, ele é relacionado a situações de aprendizagem e memória. Isso é muito importante pra gente que é universitário, né? E qual que é o meu ponto aqui? No momento que a gente não tem um momento de tédio, tu não fica nenhum momento sem estar recebendo dopamina, tu não vai ativar essas áreas cerebrais, porque tu não vai ter um processo criativo. E daí entra o fato de que muita gente não tem mais memória, as pessoas não lembram mais das coisas. Toda a memória que a pessoa tem tá dentro de um celular. E daí a gente tem que parar pra pensar se é isso que a gente quer pra nós. Então esse tempo de desconexão, ele é importante pro cérebro, é uma coisa que eu prezo. Eu sou da área da saúde, eu gosto muito de neurologia, gosto muito dessa área. E então foi um dos meus motivos também para sair das redes sociais e é um dos meus motivos para continuar sem redes sociais. E pelo que eu vi, pelo movimento aí do YouTube, tem uma galera já fazendo isso, uma galera aí da minha faixa etária, 20, 25 anos, e eu acho isso muito interessante, porque a gente sempre pensou que fosse o oposto, né? E na verdade as pessoas que mais usam a internet hoje em dia são ali das faixas dos 40, 45 e abaixo dos 16, 17 anos, que são as pessoas mais jovens e as pessoas mais velhas. Mas acho que a gente que cresceu sem internet e teve a internet introduzida ali na adolescência já está se frustrando um pouco com o processo de desenvolvimento de tudo isso. Eu vou deixar aqui embaixo o link das pesquisas que eu li e basicamente esse é o meu relato. Não queria parecer aqui que fosse uma reunião de alcoólicos anônimos, mas é basicamente isso, porque é verdade, virou uma droga bem viciante e é bem preocupante. O futuro é bem preocupante. É isso. You like an old friend.
Too scared now, thinking I should call.